Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Questões de Concursos Públicos. Pessoal, o vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês mais uma questão da banca FGV, que é a banca responsável pelo seletivo do IBGE, que, pessoal, está bem próximo, né? A prova de vocês é dia 1º de março, então vamos intensificar os estudos, porque raciocínio lógico são 15 questões, que representa exatamente 25% da prova. Então vamos para a nossa aula 2. Espero que vocês tenham assistido a aula 1, porque na aula 2 nós vamos precisar de conhecimentos que obtivemos na aula anterior. Então, se você não assistiu à aula anterior, veja o vídeo da aula 1 para poder seguir com esta aula, tá bom? Vamos lá, gente. Banca FGV de 2025. Considere a sentença. Se Márcia é gaúcha, então é torcedora do Grêmio ou torcedora do Internacional. Assinale a opção que indica uma sentença logicamente equivalente. Então, quero a alternativa que tenha uma sentença logicamente equivalente a esta, né? Então, vamos lá, gente. Vamos resolver, tá? A sentença é esta daqui, olha. Se Márcia é gaúcha, então é torcedora do Grêmio ou do Internacional. Então, a gente vê que o então significa implicação, é a condicional, tá? E é torcedora do Grêmio ou, olha, aqui a gente tem a disjunção ou. Então, vamos colocar na linguagem simbólica, né? Na linguagem simbólica eu chamo aí de P, Márcia é gaúcha, chamei de Q, Márcia é torcedora do Grêmio, chamei de R, Márcia é torcedora do Internacional. E aqui são as negações de cada proposição. Note P, Márcia não é gaúcha. Note Q, Márcia não é torcedora do Grêmio. Note R, Márcia não é torcedora do Internacional. Então, na linguagem simbólica, eu tenho P implica em Q ou R. Ok? Ó, P implica, ó, então, implica em Q, tá? Que é torcedora do Grêmio, e R, torcedora do Internacional. Então, aqui é na linguagem simbólica. Lembrando que aqui nós temos 3 proposições. Nós vamos trabalhar com 3 proposições. Tá bom, gente? E se a gente observar, olha, essas duas equivalências da condicional que nós vimos na aula anterior, se você observar essa daqui, ó, que é uma equivalência que diz o seguinte: quando P implica em Q, eu tenho a equivalência, eu nego o Q que implica em negar o P. Tá? Eu começo negando aqui pela segunda, né? Que aqui eu tenho antecedente e consequente, eu nego o consequente que implica negar o antecedente, tá bom? Então, quando eu vou aplicar essa condicional na nossa questão, ok, gente? Então, significa o quê? Eu vou negar esse consequente, eu vou negar. Como é que eu nego? Note Q ou R implica em note P. Aí eu nego o antecedente. Apliquei exatamente essa 2, olha. Neguei essa parte, implica em negar o anterior. Então, exatamente isso aqui. E isso é equivalente a quê? Olha, quando eu nego uma proposição composta, olha, ligada pelo conectivo ou, eu nego cada uma das proposições e troco o conectivo, ok? Mais uma teoria para vocês guardarem, tá bom? Aqui, quando eu nego duas proposições, né, ligadas pelo conectivo ou, eu nego as duas e troco o conectivo do ou
para o E. Então, olha, negando o que, olha, note que, troco o OU pelo I e aí nego o R. Note R. Implica, permanece o note P. Então, transformei para esta sentença na linguagem simbólica, tá bom? Então, se eu ler agora na linguagem natural, fica assim, ó, quem é o note que? Olha, o note que Márcia não é torcedora do Grêmio. Então, escrevi, ó, Márcia não é torcedora do Grêmio. E, ó, o símbolozinho E, tá aqui. Note R, quem é note R? Márcia não é torcedora do Internacional, olha, E não é torcedora do Internacional. Então, olha, então, que é isso implica, então, note P, quem é o note P? Márcia não é gaúcha, ó, não é gaúcha. Então, fica dessa forma, olha, Márcia não é torcedora do Grêmio e não é torcedora do Internacional, então não é gaúcha. Então, fica exatamente assim quando eu utilizo essa equivalência 2. Então, vamos ver se a gente tem já uma alternativa correta para a nossa análise, né? Então, a nossa análise foi esta daqui, tá bom? Ficou a linguagem simbólica dessa forma e aqui eu tenho a linguagem natural. Se a gente observar as alternativas, a única que se parece é a letra E, mas ela não é a certa. Por quê? Vejam bem, olha, se Márcia não é torcedora do Grêmio, olha, Márcia não é torcedora do Grêmio, bateu. Ou, olha, aqui tem o OU, mas na minha análise não é o OU, é o E, olha, é o E. Márcia não é torcedora do Grêmio e aqui eu tenho o OU. Aí não é torcedora do Internacional, bateu, não é torcedora do Internacional, então não é gaúcha, então não é gaúcha. Vejam que essa alternativa ainda não é a correta, porque na minha análise eu encontrei E, e na resposta eu tenho OU. Então, gente, falta um detalhe importante que não é toda banca que cobra, mas a FGV gosta de fazer isso. Um outro detalhe que eu vou mostrar para vocês. Vejam bem que é uma terceira equivalência, certo, gente? Que diz o seguinte, essa terceira equivalência. Quando eu tenho, na linguagem simbólica ou na linguagem natural, 3 proposições, nessa implicação, 3 proposições, eu posso fazer o seguinte, eu posso negar uma das duas, neguei o que, olha, note que, nego uma dessas duas, note que, aí implica no note P ou R e mantenho a segunda. Então, eu apenas passo para o antecedente uma das duas, eu passei o que para cá, ela vem negando, tá? Eu passei o que para cá, ó, para esse lado, e ele vem negando, tá aqui, a implicação, e agora o P vai para esse outro lado, note P e mantém o R, ou R. Aí fica assim, note que implica note P ou R. Agora vamos transformar para a linguagem natural. Quem é o note que? Olha, o note que está aqui, olha. Márcia não é torcedora do Grêmio. Então, Márcia não é torcedora do Grêmio. Quem é a implicação? Então. Aí vem o note P. Quem é o note P? Está aqui. Márcia não é gaúcha, olha. Não é gaúcha. Está aqui. Ou, olha, aí vem o OU, que é o símbolozinho do OU, é torcedora do Internacional. Quem é que representa é torcedora do Internacional? O R. Olha o Rzinho aqui, ó. Márcia é torcedora do Internacional. Aí fica assim agora. Márcia não é torcedora do Grêmio, então não é gaúcha ou é torcedora do Internacional. Ok, gente? Já aplicando essa terceira equivalência. Agora vamos ver se a gente acha uma alternativa, né? Então vamos lá. Então aqui nós temos
a nossa dedução, né, através dessa terceira, e vamos olhar agora para as alternativas. Aqui fala que Márcia não é torcedora do Grêmio. Olha, Márcia não é torcedora do Grêmio, a gente tem aqui na letra B, né, e a gente tem Márcia não é torcedora do Grêmio também na letra C, e temos que Márcia não é torcedora do Grêmio também na letra E, certo? Aí só que depois, Márcia não é torcedora do Grêmio, a gente tem a implicação então, e o então, aqui na letra E já tem o ou, olha. Então essa letra E eu já descarto. Então fica B e C. Olha, então, bateu, olha, então, aí não é gaúcha as duas, B e C também, está ok, não é gaúcha, ou é torcedora do Internacional, ou essa daqui é nem, então essa daqui já descarta. Então, ou é torcedora do Internacional. Então, nós temos que as correta é a letra B de bola, que fala que se Márcia não é torcedora do Grêmio, então não é gaúcha ou é torcedora do Internacional. Então, exatamente como nós analisamos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários, pergunte, que eu procuro responder para vocês. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e aguardo vocês aí nos nossos próximos vídeos. Até lá!